Algumas vezes, em nossas meditações e catequeses, explicávamos o sentido da filiação. Ser filho significa pertencer, seja por sangue, seja por adoção. Então, é uma pertença. No nosso caso, nós somos filhos adotivos de Deus. O filho é somente Cristo. Mas isso não nos diminui, pelo contrário, porque os filhos adotivos, não sendo do sangue, eles são escolhidos nas condições que eles vivem ou que eles são. E todo pai ou a mãe que adota uma criança assume também essa dimensão misteriosa da vida da pessoa. Então, quando dissemos que somos filhos de Deus, Deus sabe quem somos. E mesmo assim, Ele nos quer como seus filhos. Então, a adoção, na verdade, é um voto de profunda confiança e de amor de Deus por cada um de nós. E ainda devemos acrescentar uma coisa. Como Deus nos fez filhos livres, há uma dimensão misteriosa da nossa liberdade. Deus tudo faz e concorre para que sejamos filhos bons e santos, mas Ele também nos dá a liberdade que nós podemos nos afastar do seu amor. Depois, somos filhos de alguém pela obediência. E aqui é compreender a obediência como viver aquilo que nos ensinaram. Às vezes a gente quer reduzir, o quarto mandamento é: manda que eu faço. E assim muitos, infelizmente, alguns pais ou mães acabam vivendo nessa dimensão de uma obediência servil. Eu tenho que mandar, você tem que me obedecer. Não é isto o quarto mandamento. O quarto mandamento deve inspirar nos filhos um amor tal que os filhos façam o que eles veem nos seus pais. Então, a inspiração, vamos dizer assim, no bem que o pai ou a mãe realizam, leva os filhos a cumprir o quarto mandamento. É um mandamento de mão dupla, porque de nada adianta exigir dos filhos se os pais não dão o devido respeito ou o devido amor. Quantas vezes os pais são duros com os filhos, mas quando olhamos para eles, quanta dificuldade para que os filhos possam obedecer por causa da dureza, da inconveniência, do modo de tratar as pessoas. Isso desconcerta um filho. Então, assim, é também dever dos pais ajudar o quarto mandamento. Uma outra dimensão, quando pais idosos impedem que os filhos cuidem adequadamente deles. Isso também dificulta os filhos a viverem a obediência, porque sempre me recordo daquela senhora, Dona Maria José, ainda viva com seus 95 ou 96 anos. Aos 88, quebrou uma perna, porque estava indo ao mercado. Consertaram a perna dela, e ela saiu de novo e quebrou outra perna. Aí consertaram de novo e a velha continuou andando bem, né? E aí a filha chegou assim: mãe, a senhora sabe que a senhora não nos ajuda com o quarto mandamento. A senhora idosa como é, sai com várias sacolas na mão, vai no mercado sem nenhuma precisão. A senhora tem 11 filhos, nós temos condições de cuidar da senhora, ir no mercado, a senhora faz um negócio desse. Ah, mas é porque ainda tenho saúde. Tudo bem, mas alguém pode ir com a senhora. Então é preciso que também a gente aceite a ajuda das pessoas que querem cuidar de nós. Então, o quarto mandamento supõe a cooperação dos pais. Depois, além disso, a obediência está também na ausência dos pais. Alguns dos nossos pais já falecidos ou distantes, quando a gente age em conformidade com o que eles nos ensinaram, as pessoas dizem, admiradas: essa pessoa teve um bom pai, teve uma boa mãe. O contrário também, se a gente age mal, alguém vai dizer assim: coitado do pai e da mãe dessa pessoa. Então, a obediência não é só fazer o que nos mandam, ou colher os conselhos que nos dão, mas é viver em conformidade com o que nos ensinam. Confiança. Então, ser filho de alguém é confiar. Vejam como as crianças confiam inteiramente nos seus pais, ou naqueles que cuidam deles, porque para uma criança, não importa se vai ter comida hoje à noite ou não. Eles podem até reclamar: estou com fome, mas eles não se preocupam com isso. Pensem, uma criança pequena
acordar e falar assim, mãe, hoje vai ter cuscuz à noite? E uma criança, eles não estão preocupados com isso. Mas tem uma coisa, se uma criança pequena perde o olhar do seu pai e sua mãe, eles choram. Ou seja, a confiança de que eu sou cuidado, mas se me faltar o amor e o olhar, a criança chora. Isso é que é ser filho de Deus. Ou seja, confiar em Deus a tal ponto que Ele cuida de nós. Mas se eu perder o olhar de Deus, se eu me afastar e não vê-lo mais, nós deveríamos entrar em prantos. E depois a última coisa, que é própria dos filhos, as crianças olham para os seus pais e pensam sempre em coisas muito grandes. E tanto é que o pai ou a mãe, quando olha para uma criança, ela se propõe dizendo, você é um astronauta. O pai e a mãe sorrir e vai lá e compra para ele um disco voador. Está aqui, para você ser astronauta. Ou seja, Deus olha para nós desse modo, confiando em nossos sonhos. Então, quando a gente deixa de pensar coisas grandes, nós não estamos tendo bons pais, ou estamos deixando de acreditar em Deus que é grande. Por isso, então, a grandeza das obras, a das grandes coisas, é um distintivo daqueles que são filhos. E vejam aí as crianças, né? Se não cuidar, pega a chave do carro do pai, quer sair, quer ir para a cozinha mexer nas coisas da mãe, pega uma maquiagem da mãe e faz bagaceira, né? Quando a mãe descobre, já usou perfume, já não sei o que lá, roupa, porque se inspiram nos grandes que cuidam delas. E assim, quando nós olhamos para o Evangelho, nós descobrimos que a filiação divina, que São José Maria Escrivá fala tanto, é algo primordial na nossa vida. Não se trata só, sou filho de Deus, mas dizer, eu sou filho de Deus e entender isso como um dom e como uma tarefa. Então, é um dom eu ser filho de Deus, mas eu sei que também é uma tarefa, ou seja, agir como filho de Deus. E Jesus, no Evangelho, quando nos ensina a oração mais importante, ele não diz, quando rezardes, dizei, Deus nosso que estais no céu. Ele diz, Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, ele pede que nós chamemos a Deus de Pai. Isso é muito forte. Imagine vocês, né, se eu chego na casa de alguém e a pessoa diz, esse aqui é meu pai. Você pode chamar ele de pai também. Você, mas fica um pouco estranho, né? Então, é isso que Jesus fez. Quando vocês forem chamar, pode chamar de pai. Então, Jesus surpreende também, dizendo assim, pode entrar na minha família, nós somos da família de Deus. E Jesus, então, nos ensina a chamar a Deus de Pai. São José Maria Escrivá dirá que é preciso que a gente descanse na filiação divina. Descansar em Deus. Deus é um Pai, teu Pai, cheio de ternura, de infinito amor. Chama-o, muitas vezes diz-lhe, a vós, a sós que o amas muitíssimo, que sentes o orgulho e a força de ser seu filho. Sentir, descansar no amor e descansar no amor paternal. Nós que já estamos mais velhos, né, e temos a casa de nossos pais, é um verdadeiro refúgio. Quando a gente chega, descansa, desliga das coisas. Eu que sou padre, então, quando chego na casa de meus pais e me desligo de todas as coisas, ali sou só um filho. Descansar na filiação divina. A alegria é consequência necessária da filiação divina, de nos sabermos que somos queridos pela predileção do amor de Deus. Então, deve nos causar profunda alegria. Lembra-te bem e sempre, mesmo que alguma vez pareça que tudo está caindo. Nada se desmorona, porque Deus não perde batalhas. São José Maria Escrivá em Forja. Um filho de Deus não tem medo da vida, nem medo da morte, porque o fundamento da sua vida espiritual é o sentido da filiação divina. Deus é meu Pai, pensa, e é o autor de todo o bem e de toda a bondade. Mas tu e eu procedemos de verdade como filhos de Deus? Forja. São José Maria Escrivá fala também da filiação como um dom. Como eu disse a vocês, é um dom e também é uma tarefa. É um dom porque, como diz São Paulo aos Romanos,
que nós não somos servos, mas filhos, que não atuamos por temor, mas porque temos o espírito de adoção. Então nós não temos medo de Deus, é porque nós temos o espírito de adoção. Eu sou escolhido por Deus. E porque somos filhos, somos também herdeiros. Nossa meta é chegar ao céu e participar eternamente da vida divina. Então não basta ser só filho, mas também de participar da herança de Deus, da herança dos céus, a herança de Cristo. Essa atitude unida à filiação e à humildade é a confiança que nos faz ser como crianças, como já citava. O próprio Jesus diz que o Pai se revela aos pequenos. Que então nós temos a inspiração da filiação divina na perspectiva dos filhos pequenos. Porque aí sim, sinto-me filho e com a confiança de filhos pequenos. Um filho de Deus trata o Senhor como pai, não como quem presta o obséquio servil, nem como reverência protocolar, de mera cortesia, mas com plena sinceridade e confiança. É lógico que a gente, nas nossas orações, a gente tem umas orações que nos ajudam, Pai Nosso, Ave Maria, mas a gente tem que dirigir-se a Deus com muita confiança. Senhor, estou cansado, Senhor, estou triste, Senhor, olhe por mim, eu te amo. Então, dirigir-se com essa confiança. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? A ninguém relacionando-se deste modo com o nosso Pai do céu, não admitamos medo de nada e de ninguém. Ou seja, quem é filho de Deus não deve temer. No Senhor eu coloco toda a minha força. Há uma oração que se faz, São José Maria cita exatamente o Salmo 26, e ele pede que se reze frequentemente esse trecho. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Se levantar contra mim todas as forças, no Senhor eu me confiarei. Como é um dom, também se torna uma tarefa, ser filho de Deus, e aqui a entrega aos outros. A consciência da filiação divina, unida à confiança do nosso Deus Pai, nos deve entregar-se aos outros e a querer compartilhar este dom com todos os homens, pois já encontramos a razão da nossa existência. Não a experiência de um pensamento, de um bem-estar, mas o Senhor me ama. É interessante que meninos e meninas, de vez em quando, gostam de arrastar os amigos para sua casa. E fazem isso com gosto, já perceberam? Porque sabe que a mãe vai fazer um bolo gostoso, que o pai vai inventar alguma coisa. Então eles pensam assim, vão lá para casa para dizer se lá é bom, é gostoso. E aí sim, os amigos vão tecendo suas amizades sob o olhar dos seus pais. Então por isso que ser filho de alguém é uma tarefa de levar para dentro do amor. Então, que é tão bonito quando a gente vê isso, vão lá para casa, jogar videogame, jogar bola, olha, mamãe vai fazer um bolo gostoso, e a mãe diz, pode chamar os amigos, pode ficar tranquilo. E o menino ou a menina sabe que com isso eles estão atraindo pessoas ao amor que recebem. É assim que a gente deve proceder na igreja. Por isso que evangelizar, fazer missão, não é estratégia, é amor. É como se a gente dissesse, vamos lá para casa, lá tem umas coisas boas para a gente fazer. A gente pode comer. Aliás, quem faz parte do Conselho Pastoral e de outras atividades paroquiais, a gente zela muito pela comida, né? Apesar do padre não poder zelar tanto mais, né? Por quê? É casa da gente, é para estarmos juntos, como família. E aí então, nós devemos levar às pessoas o sentido da filiação divina. Deus é bom comigo e, portanto, venha para cá e você vai entender o que é ser filho de Deus. Frater que adjuvator a fratre quasi civitas. O irmão, ajudado por seu irmão, é tão forte quanto uma cidade amuralhada. Ou seja, uma pessoa ajudada por outra se torna mais forte que uma cidade cheia de muros. Para dizer, continua São José Maria, pensa um pouco, decide-te a viver
a fraternidade que sempre te recomendo. Ele diz muito claramente: nós não podemos passar pelo mundo sem nos tornarmos irmãos de todos. Então é necessário que essa consciência de filho se transforme também em consciência de fraternidade. É obrigatório. Isso é uma perspectiva não só que São José Maria Escrivá propõe, mas toda a igreja. Então, não estamos aqui só para ficarmos participando da missa, olhando para o sacerdote e ir embora. Temos o dever e a tarefa de nos tornarmos irmãos. E por fim, da filiação divina, vem o que a gente chama de piedade. A nossa relação com Cristo deve ser de filial piedade. O que é a piedade? Precisava ter flores no altar? Não, não precisa. A liturgia não obriga que coloquemos flores, mas colocar lá flores é piedade. Nós podemos entrar na igreja e apenas nos assentar? Sim, mas se eu passo, me perseguindo com o sinal da cruz e a água benta, se eu passo ali para dizer umas palavras a Jesus, isso é piedade. Então a piedade é a delicadeza da fé. É quando tem aquele excesso que demonstra o amor. A gente precisa, aliás, eu gosto muito de uma amiga sempre de agradecer alguma coisa, Senhor, muito obrigado, né? E ela prontamente respondia: não é favor, é amor. De fato, se a gente coloca as coisas nessa perspectiva, né, a gente desenvolve a piedade com Deus e a piedade com os outros. As coisas são na ordem da obrigação, ok, mas quando a gente ultrapassa, isso se chama piedade. E a piedade tem que estar presente em nossa vida. Esse amor cheio de generosidade e detalhes para com Deus e as pessoas. Depois de amanhã estaremos celebrando o Sagrado Coração de Jesus. Em muitas casas, a preocupação de colocar o coração de Jesus, entronizar, acender uma vela no dia do Sagrado Coração de Jesus, no sábado, dia dedicado ao Imaculado Coração de Maria, deixa eu acender uma vela para deixar aqui o dia todo Nossa Mãe sendo homenageada com meu amor, colocar uma flor diante do coração de Jesus e Maria, ou com um padre que eu trabalhei, que ele tinha um calendário das festas de Nossa Senhora. E um dia antes, ele providenciava um arranjo de flores, e no dia estava lá, durante todo o dia, uma vela acesa e um arranjo de flores para lembrar aquele dia dedicado a Maria. Isso é piedade. Portanto, ser filhos de Deus nos leva à piedade. Ou seja, não devemos relacionar com os nossos pais por obrigações, mas por delicado amor. E, portanto, relacionar-se com Deus não por obrigação, mas por delicado amor. E São José Maria Escrivá sugere que a gente conviva com as pessoas com delicadezas de amor, coisas pequenas, mas que se tornem eternas dentro do coração das pessoas com as quais convivemos.